Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam bem? Estava passando um carro aqui. Podem falar, eu espero. Escutamos, está tudo bem. Carmen quer falar e Natália também. Podem falar e depois eu passo para o meu ponto. Não, para mim tá tudo bem. Então tá bom. Sem querer aqui, pode seguir. Tá. Então a gente falou até agora sobre a importância das informações e de como a gente pode certificar se elas são verdadeiras ou não, e para que elas servem tanto para os governantes como para a população. Mas e vocês nesse papo, né? A Raquel mostrou uma imagem de satélite onde vocês estão, as comunidades, e eu vou contar um pouco de história de Campinas e depois eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente entender por que vocês estão aonde vocês estão na cidade de Campinas. E como já foi dito antes nessa oficina, ter informação é ter conhecimento e ter poder. E quando a gente fala sobre população, é muito importante a gente ter informação sobre como uma cidade se tornou o que é hoje, como Campinas virou o que a gente vê hoje em Campinas, porque esse tipo de informação ajuda a gente a pensar, a ver além da superfície. Então, 3 informações importantes do passado de Campinas que podem ajudar a gente a pensar hoje. Uma é que Campinas abrigava a maior população negra cativa do estado de São Paulo no fim do século XIX. Quer dizer, era o município do estado de São Paulo que mais tinha população escrava negra. E na última década do século XIX, em 1890, mais ou menos, Campinas foi atingida por uma série de surtos de febre amarela, que tiveram algumas consequências. A economia desacelerou da cidade, teve muitos óbitos, como a gente está vendo agora nessa pandemia de coronavírus, a epidemia dá um boom de óbitos, né? E teve algumas reformas urbanas de caráter higienista que acabaram mudando a população de um lugar para o outro, com justificativa nas epidemias de febre amarela. E, ao mesmo tempo, Campinas recebeu um aporte muito grande de imigrantes estrangeiros e brancos, principalmente italianos. E, passada essa fase, Campinas era ocupada principalmente na área central, até o começo do século XX, até 1900 e pouco. E também nas áreas das fazendas e em Barão Geraldo, Souza, Joaquim Egídio, mas também no sudoeste da cidade, que tinha outras fazendas, mas que eram consideradas terras menos férteis para o cultivo do café. Então, esse mapinha que eu trouxe para vocês tem o aeroporto de Viracopos marcado na cruz vermelha, para vocês verem, e toda essa bola é a região sul e sudoeste do município. E bem em cima dela, não sei se a Railene consegue mostrar, tem uma estrada que passa, que é a Via Anhanguera. Pode parecer tudo muito distante da realidade de vocês, mas são informações fundamentais para a gente entender como que Campinas virou o que é hoje e como as ocupações podem ter ido parar em um lugar tão específico de Campinas. Então, o que a gente percebe olhando para o passado? Que a cidade de Campinas sempre foi atravessada por relações raciais e também por ser um espaço que atraía muitos migrantes. E esses aspectos que eram muito fortes há mais de 100 anos atrás, 120, 130 anos atrás, eles continuam muito evidentes hoje no jeito que Campinas é. E daí a gente pode falar um pouco mais perto agora, falar um pouco mais do presente. Carmen, sua mão está levantada ainda. Você quer falar alguma coisa? Não, querida, não. Tá bom, então. Bom, então, vamos pensar mais perto da gente. Esse gráfico mostra como a população de Campinas cresceu nos últimos 70 anos. E como a Raquel mesma já falou, hoje em dia a cidade já tem mais de 1.200.000 habitantes. Quer dizer,
ela é 6 vezes maior do que era em 1950. Cresceu muito. A cidade ganhou muita gente. E teve um momento que foi muito importante para a cidade ficar tão grande, para a cidade de Campinas ficar tão grande, que foi há uns 50, 60 anos atrás, entre a década de 60 e 70, até o começo da década de 80, Campinas recebeu muitos migrantes, só que dessa vez não eram italianos, eram migrantes brasileiros, vindos de Minas Gerais, vindos do Nordeste, vindos do Norte do Paraná. E essa chegada dessas pessoas fez com que a população crescesse muito, porque as pessoas vieram não só trabalhar nas indústrias que estavam crescendo, mas elas ficaram e fizeram suas famílias e fizeram suas vidas e aqui ficaram, em Campinas. E daí eu queria perguntar se alguém tem alguma ideia de onde esse povo, uma boa parte desse povo que chegou em Campinas foi morar. Alguém sabe onde eles foram morar? Ninguém? Acho que eles foram morar nas ocupações, né? Carmen, você podia contar para nós um pouco da tua ocupação em particular, do Menino Chorão? Porque parece que a maioria dos que moram aí são migrantes, né? São tudo maranhenses. Maranhense, mas de que época? De épocas mais antigas ou épocas mais Não, recentes? aqui está todo tempo chegando gente. Não para de vir gente. E você todo conhece... tempo. E você conhece a história de gente que chegou mais tarde, como que fizeram, qual foi o caminho que eles fizeram na cidade, até chegar na comunidade de vocês, ou gente que já chega, vai direto para a comunidade? Aqui eles vêm direto, já vem sabendo que vem para o Menino Chorão. No Maranhão, no estado do Maranhão, diz que é bem conhecido, o Menino Chorão é bem forte no Maranhão. Diz que muitas pessoas que passou aqui moram para lá e falam, vai para o Menino Chorão, aí vem para cá, né? Vem para casa de amigos, de parentes, né? Para cá e já vem com a referência do Menino Chorão do Maranhão, sabendo que vem para o Menino Chorão. Bahia também, Alagoas, Pernambuco, tem gente de todo lugar, tem mais do Maranhão. E aí no Quilombo, Natália, vocês têm ideia mais ou menos de como que é a composição aí das pessoas? Porque o Quilombo já é uma comunidade um pouco mais antiga, né? Já é uma ocupação, já é um bairro já mais consolidado. Deve ter muita gente antiga aí que chegou, né? Oi, boa noite. Meu nome é Vera, aqui do Quilombo. A composição de pessoas aqui é mais assim, baiano, piauense. E eles vieram para cá desde da fundação do bairro, mais ou menos nessa época aí de 1960, onde começou a nossa ocupação aqui. E eles vieram direto? Como foi? Ou passaram por outros lugares na cidade? Como você sabe alguma história disso, não? Não fala que veio direto. Os piauienses vieram direto para cá. Os baianos também, e a partir daí, os familiares que assim, chegou agora, assim, depois dos anos 90, tudo é remanescente dessa época aí dos anos 60. E eles vêm direto para cá, tanto para trabalhar, quanto para morar mesmo, por causa da ocupação. Legal. A minha mãe mesmo, saiu da onde, mãe? Vim do Mato Grosso para Campinas em 78, eu vim para Campinas. O meu avô, ele é do interior do Agreste baiano, né? A minha avó é de Minas Gerais. Então, as primeiras famílias, eu acho que seguem um pouco o que a Daphne falou, né? Vem Paraná, Minas Gerais, Bahia. A falar pela nossa família, se andou bastante antes de parar aqui, né? Fui de Mato Grosso, voltei para cá.
E esse ciclo das famílias nordestinas, eles têm épocas, né? Tipo, tem as que vieram nessa época também, né? Então, tem muitos amigos da minha avó que são dessas regiões, né? Também do Nordeste, mas na década de 90, que eu já tenho mais lembrança, que é que vem esses ciclos maiores de pessoas que vêm direto, assim, tipo, a rua aqui mesmo tem bastante famílias de piauense, baianos, paraibanos, cearenses. Então, assim, tem vários ciclos, né? Seria um levantamento interessante de fazer de quem vem primeiro, assim, né? Mas vem de várias regiões. E o legal, o que eu acho que a Daphne depois vai ressaltar, é o lugar que essas pessoas, quando chegam, né? Sobretudo pessoas de mais baixa renda e tudo, né? Que, em geral, pensar que os movimentos migratórios no Brasil são tão amplos, né? Que envolve muita gente de baixa renda. Infelizmente, o Brasil é muito desigual, né? E qual o lugar que eles ocupam na cidade, né? Quer dizer, quais os lugares que estão reservados para esse grupo de pessoas, né? Então, é importante que a gente reconheça como é que se vai formando esses espaços, né, mais periféricos da cidade. Quer continuar? Zé, rapidinho. O que a gente tem, né, de memória, assim, sobre a Assembleia do Povo, que, enfim, era bem ampla pela cidade, né? Sei lá, que organizava ato com 15 mil pessoas. Então, assim, tinham pessoas que estavam em quase todas as periferias de Campinas, as mais antigas, né? Vila Brandina, Georgina, São Fernando, São Marcos, Maria Rosa, todas essas quebradinhas foram formadas mais ou menos nesse período daqui dos anos 60, 70, né? Então, e pelas pessoas que a gente conhece também, assim, também com essa mesma trajetória, né? De sair de algum lugar, passar por outros e vir para Campinas trabalhar, né? Mais para frente, talvez a gente possa conversar, mas a gente tem que também distinguir um pouco o que são as ocupações, né? E o que são as favelas. Porque as favelas têm um caráter bem... Você falou de alguns deles, né? São Fernando, por exemplo, que era uma favela no passado, ou São Marcos, que também foi, e que são áreas que às vezes ocupam áreas que são menos... São áreas já mais privilegiadas da cidade, no sentido... O mesmo o Osiel, né? São áreas mais valorizadas da cidade ainda, né? Mas a gente pode depois discutir um pouco isso, porque muda um pouquinho, né? Porque as pessoas acabam ocupando espaços dentro da cidade que não são muito passíveis de serem ocupados. Por exemplo, São Marcos, né? Na beira do córrego, né? Quer dizer, tem a favela que tinha lá e já foi desmobilizada, agora voltou a se mobilizar. É sempre em lugares que ninguém pode ocupar, nem deveria ocupar, né? Acaba sobrando esse interstício. Mas, por exemplo, vocês, né? O Menino Chorão, o Mandela agora estão em espaços mais amplos, né? Da cidade e que justamente tem uma localização bem específica, que a Daphne vai continuar falando para nós aí. Bom, a gente já discutiu um pouco, então a gente tem uma ideia que esse povo que chegou em Campinas na década de 70 e que continuou chegando, como vocês mesmos falaram, foi morar nas periferias, né? Foi morar na periferia de Campinas. E daí eu tenho um vídeo para mostrar que é um pouco provocador, vou pedir para a Railene pôr e a gente já se fala de novo. De um pequeno campo de pouso dos anos 30, a antiga Fazenda Palmeiras deu lugar para a evolução da aviação. O engenheiro Alberto Bertolo sabia que o local oferecia as condições geográficas ideais para pousos e decolagens. Nascia então, no dia 19 de outubro de 1960, o Aeroporto Internacional de Viracopos. Esteve presente na inauguração o então governador Adhemar de Barros. Estes aviões foram os primeiros a descerem na pista de 3.200 metros.
Pelo terminal aeroportuário, passaram celebridades como o ex-presidente americano Ronald Reagan, o rei de futebol Pelé no auge da carreira e a religiosa Madre Teresa de Calcutá. O astronauta russo Yuri Gagarin desembarcou em Viracopos em 1961, a bordo do avião Tupolev. Outra figura ilustre foi a Rainha Elizabeth II, que desembarcou no final de outubro de 1968. Ela veio visitar o Instituto Agronômico de Campinas, ao lado do príncipe Philip. A era de glamour de Viracopos durou até 1986, quando o aeroporto foi substituído, colocado em segundo plano, pelo Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Mas, enquanto esteve no topo da aviação comercial de cargas, Viracopos registrou momentos triunfantes. Voltou a atrair os olhares com o desembarque dos carros para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 e da Fórmula Indy, além de equipamentos de shows de diversos artistas internacionais, como o Iron Maiden. Mas Viracopos coleciona um momento trágico. Na madrugada de 23 de novembro de 1961, uma aeronave caiu logo após decolar. Os motores perderam força e a aeronave perdeu altitude, caindo a 500 metros da cabeceira da pista. O avião, um Comet 4, similar a este da Aerolíneas Argentinas, bateu em um morro, provocando a morte de 52 pessoas que estavam a bordo. Em outubro de 2012, mais um transtorno. O pneu do trem de pouso do Boeing Centurion estourou ao aterrissar em Viracopos. O incidente fechou o aeroporto por mais de 45 horas, causando um prejuízo às aéreas de 25 milhões de reais. Atualmente, Viracopos é o 7º aeroporto brasileiro em fluxo de passageiros e segundo em movimentação de cargas no país. Transportou em 2013 mais de 9 milhões de passageiros e quase 300 mil toneladas de cargas. E para gerenciar tudo isso, o aeroporto conta com uma das maiores e melhores torres de controle do mundo. Viracopos está em processo de expansão. Desde o ano passado, foram investidos mais de 2 bilhões de reais na construção de 28 pontes de embarque, 7 posições do pátio, edifício garagem para 4 mil carros e capacidade para atender mais de 22 milhões de pessoas por ano. Esse é o novo Viracopos, que pretende alçar o voo de um dos melhores e mais modernos aeroportos do mundo. Bom, bastante bonito, né? Esse vídeo conta uma história bonita, chique, rica, limpa, do aeroporto de Viracopos. E tem algo de errado, né? Tem algo de errado nessa história, porque como... Gente, desculpa, eu tenho um filho pequeno. Ele não apareceu na câmera, mas ele tá aqui. A gente sabe que Viracopos está envolto de uma região, está em volta de uma região que é periférica, que é a região que as comunidades estão em volta e que tradicionalmente é uma região onde foi morar essa população que a gente estava discutindo agora. Essa população migrante, essa população nordestina, essa população preta, pobre, ela está em torno de Viracopos. Então, assim, na história de Campinas e na história das outras cidades, é também importante pensar, quando a gente pensa em informação, que história que é contada e que história que não é contada. Porque num vídeo desse, um desinformado vai achar que é Viracopos, somente Viracopos, muito chique, o tanto de dinheiro que é investido no entorno de Viracopos. Eu não sei se as comunidades têm alguma história para contar, mas teve muita obra, teve comunidade que foi reintegrada no entorno de Viracopos, tem muita disputa pelo espaço. Mas eu queria trazer para vocês que na mesma medida que essa região sul de Campinas ela começou a ser loteada e começou a ser destinada para essa população pobre, houve também essa construção de Viracopos, não só uma construção física, mas toda uma construção simbólica de o que é Viracopos e é o maior aeroporto de cargas do Brasil. Então, assim, os lados que você escolhe olhar a história também tem a ver com a nossa conversa de hoje sobre informação.
E pode seguir, Railene. E nesse mapinha, que já é conhecido, a gente vê o quão próximo está o aeroporto da localização das comunidades, ou quão próximas estão as comunidades na localização do aeroporto. E a gente pensa que essa localização de vocês, das comunidades, ela não está desconectada com a história do município, mas ela pode aparentar estar, né? Se alguém quiser só pensar na história de Viracopos e ignorar todo o entorno, como esse vídeo, quem escolhe olhar para esse lado da cidade só como o lado do aeroporto? E pensando que essa ocupação do espaço não ocorre desconectada da história do município, a gente pode até lembrar da própria ocupação Nelson Mandela, que infelizmente não puderam estar hoje aqui. Eles estavam em outra região de Campinas, e quando sofreram a reintegração, que eu não consigo mostrar, mas eles estavam em uma área que já vem sendo muito valorizada. E eles sofreram a reintegração de posse e encontraram espaço perto do aeroporto novamente. Então, as comunidades elas estão num espaço que é tradicionalmente ocupado pela população periférica e que tem uma grande presença de população negra e população migrante. Aí eu ia perguntar para vocês de onde vocês vieram, mas a gente já se adiantou nessa conversa. Mas se alguém tiver mais alguma coisa a dizer das comunidades sobre o aeroporto, sobre o fato de estarem ao sul da Anhanguera. Não, nada. Vamos continuar, então. Pode passar, Railene. E daí eu trago mais uma informação para vocês, que é esse mapa, que tem os pontinhos vermelhos, que são os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, e uns pontinhos azuis, que são os empreendimentos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E eu queria que vocês notassem duas coisas. Primeiro, que a região onde as comunidades estão, ela tem mudado de forma, tem mudado de cenário, talvez. E pensar junto com vocês, por que os programas Minha Casa Minha Vida foram colocados todos na mesma região onde estão as comunidades? Por que não é feito o empreendimento Minha Casa Minha Vida? Tem um isolado aqui mais ao noroeste, mas aí é perto do São Marcos, também é considerado uma área periférica. E por que então que eles são colocados nessa parte reservada, nessa parte segregada da cidade? Já coloca para a gente, então, que essa distribuição da população na cidade, ela não é aleatória. Ela poderia ser feita de outra maneira, ela poderia ser conduzida de outra maneira pelo poder público. Ela não é aleatória. E daí eu quero deixar algumas perguntas finais, se alguém estiver disposto a pensar sobre essas coisas que eu disse, antes de passar para uma próxima parte. Que, então, olhando esse mapa e pensando o que foi dito antes, não é em qualquer bairro que se deixam morar, né? Não é em qualquer bairro que as pessoas podem morar, elas não podem optar a morar, que a cidade ela é cheia de privilégios. Então, por que as ocupações e os programas Minha Casa Minha Vida, e mesmo algumas outras ações, elas ocorrem todas ao sul da Anhanguera? Railene, você consegue mostrar a Anhanguera? A Via Anhanguera é como se fosse uma cicatriz no tecido urbano de Campinas. Isso já foi dito aqui antes, e provavelmente vocês devem sentir isso de uma maneira muito mais concreta do que olhando no mapa. A cidade de Campinas é muito diferente, tem espaços muito diferentes. Por que a ocupação Nelson Mandela sofreu uma reintegração tão violenta quando estava posta mais próxima via Anhanguera
e as ocupações estão não mais seguras, mas talvez correndo menos riscos quando estão tão periféricas, tão distantes do centro. Para quem que interessa tirar uma ocupação de um lugar? Por que que vocês não podem estar onde gostariam de estar? Por que que não é possível que a população more onde deseja morar? E a cidade, ela se constitui de forma a cada grupo poder acessar determinados espaços e não poder acessar outros. Em Campinas, como outros municípios, é assim também. Basta a gente ver onde está morando a população pobre, onde está morando a população preta, onde está morando a população branca, onde está morando a população rica. Alguém tem algum comentário para fazer? Algum pensamento para compartilhar sobre esse ponto? Vocês viram, sentiram alguma mudança perto das comunidades com essas obras, ou com o leito do BRT que está saindo, né, e está entrando periferia dentro? Fez alguma diferença para vocês no cenário do bairro? Ninguém? Boa noite. Pode falar. Oi, a Tamires entrou. Que bom, Tamires. Oi, tudo bom? Chegando atrasada aí. Antes tarde do que nunca. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Você perguntou aí sobre as questões das obras que estavam acontecendo. Fez uma baita diferença, né? Para a gente já é dificultoso a gente ter que se locomover para diversas partes da cidade com a distância e o transporte público sendo essa grande merda que é, né? Porque é horrível. A gente vive nos bairros mais populosos de Campinas e tem a distribuição de ônibus totalmente precária, nada justa, né? Um bairro onde eu moro tem um ônibus para circular o dia todo para um bairro, uma região tão populosa que nem essa daqui dos Diques. E aí a gente, com a construção, essas obras aí do BRT, só veio para dificultar ainda mais, né? Sendo totalmente injusto com os trabalhadores que leva diariamente essa cidade nos ombros, precisa chegar no horário no serviço, né? Para estar numa entrevista, não consegue se locomover para hospitais, porque a obra do BRT, inclusive, atrapalhou a entrada de um dos hospitais que é também mais, como se diz? Um não, né? Na verdade, foram dois, que foram o Mário Gatti e o Ouro Verde, né? Que o pessoal, principalmente a gente que mora aqui mais próximo, teve grande dificuldade de conseguir acessar mesmo a pé, porque ali eles conseguiram atrapalhar tudo. Então, assim, isso daí só veio para prejudicar a vida mesmo da periferia, do povo pobre de Campinas, porque a gente só vê a galera dentro dos ônibus reclamando, né, os funcionários das empresas, só a gente mesmo que frequenta os espaços que é mais difícil de circular, né, um nego que, por exemplo, mora, o patrão, nunca vi reclamando sobre essa obra do BRT, a não ser, tipo, que ele realmente tenha que pegar essa via das Amoreiras, né, que estava com maior dificuldade, mas caso contrário, nem reclama tanto. E agora a gente que depende do ônibus, todas essas coisas, atrapalhou imensamente, né? Não tem nem o que se dizer, não tem como descrever o quanto que isso daí foi horrível, né? Tanta coisa para se investir, a gente tem aí uma fila imensa, né, de mais de 40 mil pessoas que estão sem moradia e o nego vai investir numa obra falida como essa, em Campinas, uma cidade gigantesca, né? E fora que uma coisa tão atrasada, ele está investindo num VRT para ônibus, sendo que a gente precisaria de uma coisa com muito mais vantagem, como um metrô, um trem, qualquer coisa que realmente fizesse a gente circular com mais agilidade numa cidade tão gigantesca como essa, né? Então,
obra super atrasada, a gente vê que não é para benefício da população nenhuma, é só para desvio de dinheiro mesmo. Tamires, aproveitar que você está falando, que nós estamos com saudades de você aqui, conta para nós esse movimento que vocês tiveram que fazer quando vocês tiveram a reintegração do espaço que vocês estavam ocupando, em que lugar da cidade, como foi esse processo? Um pouco, porque a Daphne está falando justamente que tem áreas das cidades que estão reservadas para poucas pessoas, né? E não podem, não é qualquer, entre aspas aqui, né? Não é qualquer pessoa que pode ocupar, e, portanto, a dificuldade que vocês tiveram para permanecer lá e tiveram que buscar outro lugar na cidade, que acabaram estando aí próximo desse lugar que a TAF está mostrando que é o que está reservado para a população mais necessitada. Quer contar um pouquinho para nós disso, não? Sim, na verdade, a gente vê que a área ali, onde eu cresci, porque ali a região do Campos Elíseos, Capivari, a maioria dos moradores do Mandela cresceram ali naquela região, e agora a gente não pode simplesmente construir a nossa casa ali perto, porque eles estão supervalorizando, né? Então, isso faz com que o olho dos especuladores cresçam, se encham mais ainda. Então, foi por isso mesmo que a gente foi expulso daquela forma, que já era para passar uma mensagem para que os que viessem atrás não fizessem a mesma coisa, não tivessem a mesma ideia. Afinal, eles sabem que ali, uma região onde tem várias, não é uma não, a imobiliária ali ganha muito dinheiro naquele bairro, porque tem muita casa alugando. Então, eles sabem o que forma aquela região. Então, o que eles fizeram com Mandela, a gente sabe que foi totalmente para passar essa mensagem para que as pessoas não fizessem a ocupação ali de novo, e conseguiram, né? Porque acabaram não formando novamente, né? E está ali vazia, ainda sendo o alvo do crime, né? Sendo usada para todas essas coisas, mas menos para fim que deveria ser. Vim aqui para essa região, para a gente foi, como que se diz, meio complicado, né? A gente estava num espaço onde tinha tudo próximo, supermercado, toda a questão do comércio, o ônibus era mais fácil de se locomover, então era tudo mais prático ali, e diferente para quem cresceu. Eu cresci ali naquela região, então para mim foi bem assim, aos poucos se adaptando a essa região, mas a gente também chamou aqui a nossa terrinha santa, porque ficamos surpresos de aqui ser um espaço com tantas casas, tão populoso, e ter uma área gigantesca como essa ainda sem cumprir função nenhuma. Então, é surpreendente de se ver uma área enorme como essa, e em frente à nossa, uma área gigantesca da prefeitura também, sem cumprir função nenhuma. E aí, para a gente, assim, não sei te explicar, assim, foi um sentimento, assim, de expulsão, que a gente estava se sentimos expulso, claro que a gente estava sendo expulso daquele espaço na região onde a gente cresceu e tudo mais. Foi um período meio complicado, mas hoje a gente já se adaptou, então eu já nem me consigo imaginar estando lá daquele lado, mesmo com todas as coisas, assim. Eu acho que a gente aprendeu também a ficar aqui e reconhecer também. A gente começou a teve que fazer uma luta mais intensa para a galera ser atendido nos postos de saúde, né? As escolas são muito mais distantes aqui no bairro, então aqui a galera também tem uma grande dificuldade com essas outras questões, né? Que lá no outro a gente tinha com mais facilidade, as escolas eram muito mais perto, tem várias escolas próximas, creche, todas essas coisas. Mesmo a gente também tem que lutar para que as crianças que moram perto conseguir acesso, mas aqui é
teve que se intensificar ainda mais essa luta para a gente. Então, também a gente teve que aprender muito, né, sobre tudo. Além da luta por moradia, sobre esses outros direitos que também a gente acabou enfrentando aqui com maior intensidade, né? Tamires, você está colocando a gente justamente no tema que a gente vai trocar agora, logo em seguida, que é justamente para refletir que nós, quando preparamos essa oficina, dizíamos assim, o que nós vamos ficar falando disso? É melhor deixar que eles falem, porque eles vão falar com muito mais propriedade para a gente, né, o que está passando. Então, vamos aí avançar um pouco e para pensar um pouco o que significa morar lá ou morar cá. Você já deu uma boa lição para nós aqui, mas vamos refletir um pouco mais.